O que uma crise financeira global, daquelas que abalam o mundo, tem a ver com a criação de uma nova forma de dinheiro? Hoje, a gente vai mergulhar na história por trás do Bitcoin, para entender por que ele surgiu não por acaso, mas como uma resposta direta a um sistema que, na visão de muitos, estava ruindo. Olha só que interessante. Essa frase aí não é só um recorte de jornal antigo. Ela está gravada para sempre lá no primeiro bloco da rede Bitcoin. É como se fosse uma pista, sabe? Um manifesto codificado bem na sua certidão de nascimento. Beleza, vamos lá. Para a gente entender o Bitcoin de verdade, primeiro a gente precisa voltar no tempo e entender o mundo em que ele nasceu. E esse mundo era o da crise financeira global de 2008. Para evitar um colapso total, as autoridades financeiras do mundo todo tiveram que tomar medidas, bem, desesperadas. A gente está falando de resgates bilionários para bancos e da criação de trilhões de dólares, literalmente, do nada. Tudo isso para manter o sistema de pé. E o que tudo isso revelou? Que o problema era muito mais fundo. Era uma quebra de confiança. Confiança nos bancos, nos governos, na própria moeda. O sistema todo se baseava na premissa de que a gente podia confiar nessas instituições centralizadas. E essa confiança foi quebrada. Como o próprio criador do Bitcoin disse, a história das moedas tradicionais está cheia de exemplos dessa confiança sendo traída. E essa crise só jogou luz numa coisa que já vinha acontecendo há muito tempo. As moedas de governo, as moedas fiduciárias, são feitas para perder valor. É um design, não um defeito. É uma forma silenciosa de expropriação que a gente sente no bolso todo dia com a inflação. E foi nesse cenário, nesse ambiente de desconfiança total, que uma figura anônima, usando o nome Satoshi Nakamoto, apareceu com uma proposta completamente radical. A grande virada de chave foi essa aqui: substituir a necessidade de confiar em alguém por uma prova matemática. Pensa bem, em vez de acreditar que um banco vai fazer a coisa certa, o sistema do Bitcoin permite que todo mundo na rede possa verificar com os próprios olhos que uma transação é válida. A ideia era criar um dinheiro eletrônico que não pedisse a nossa confiança, ele a demonstrava. Tá, mas como é que um sistema desses, baseado em prova, funciona na prática sem ter um banco ali no meio para organizar tudo? A base de tudo é uma rede ponto a ponto, a famosa P2P. Em vez de tudo passar por um computador central de um banco, as informações são compartilhadas diretamente entre todos os participantes. O que isso significa? Que não existe um ponto único que possa falhar ou ser controlado. Ninguém pode sozinho desligar a rede ou impedir uma transação. E como uma transação acontece? Bom, primeiro, ela é assinada digitalmente, tipo um selo de autenticidade. Aí, ela é enviada para toda a rede para todo mundo checar se está tudo certo. Os mineradores, então, juntam um monte dessas transações verificadas num bloco. E agora vem a parte genial. Esse bloco novo é acorrentado matematicamente ao bloco anterior, criando um registro público, a blockchain, que é permanente e, na prática, impossível de alterar. Certo, mas e a segurança? O que impede alguém de fraudar o sistema? É aqui que entra a tal da prova de trabalho, ou Proof of Work. Para poder adicionar um bloco novo na corrente, os mineradores precisam gastar uma quantidade absurda de energia e poder computacional para resolver um problema matemático. Esse trabalho todo torna a rede extremamente segura, porque para um fraudador conseguir reverter isso, o custo seria gigantesco. De certa forma, essa energia gasta é o que dá lastro ao sistema, ancorando o valor digital num custo do mundo real. Agora que a gente já entendeu um pouco da mecânica, vamos explorar os problemas do dia a dia que os defensores do Bitcoin dizem que ele pode resolver. Para os negócios, os benefícios podem ser bem indiretos. Imagina um comerciante que não precisa mais pagar taxas altas de cartão de crédito, ou que não precisa mais se preocupar com a fraude de estorno, sabe? Aquela em que o cliente compra, recebe o produto e depois cancela o pagamento. Um sistema de pagamento que não pode ser revertido, para eles, muda o jogo. Mas além desses usos práticos, muita gente enxerga o Bitcoin de uma forma muito mais ampla. A comparação mais comum é com o ouro digital. A ideia é que ele tem propriedades que tornam uma forma superior de dinheiro, só que a base dele não é a química, como no ouro, mas sim a matemática pura. Quando a gente coloca ele lado a lado com o ouro e com as moedas que usamos hoje, os argumentos ficam mais claros. Seus defensores dizem que o Bitcoin pega o melhor do ouro, que é a escassez, ele tem um limite matemático de 21 milhões de unidades e ponto final, e combina com a facilidade de transferir dinheiro digital, só que sem precisar de um banco no meio do caminho.
Então, os argumentos a favor do Bitcoin vão muito, mas muito além de ser só um sistema de pagamento. É uma visão para uma arquitetura financeira completamente nova. E nessa visão mais ampla, o Bitcoin é apresentado como uma ferramenta de soberania individual e que não tem partido político. É visto como uma alternativa, uma rota de fuga para um sistema que muitos consideram falho e coercitivo. A lógica é, em vez de pedir permissão, ele simplesmente cria um caminho alternativo. E isso tudo nos leva ao grande debate. Qual é, afinal, o papel do Bitcoin no mundo? Ao trocar a confiança pela verificação, o Bitcoin lança um desafio direto aos próprios alicerces do nosso sistema financeiro atual. Ele questiona a necessidade de intermediários. No fim das contas, a existência do Bitcoin nos força a fazer uma pergunta fundamental sobre o futuro do dinheiro. Esse futuro vai ser controlado por algumas poucas instituições centralizadas, como sempre foi, ou ele vai ser distribuído numa rede aberta e descentralizada? Essa é a escolha que essa tecnologia coloca na mesa, e cabe a nós pensar em que tipo de sistema a gente quer construir daqui para frente.